Olá, meu povo. Escolhi conversar com vocês, trazer algumas informações importantes sobre uma temática muito importante e que vem sendo muito discutida nos últimos anos, que é a questão do autismo, da pessoa portadora do espectro autista. O autismo, vamos colocar aqui, a criança autista, ela é única. E as causas também são únicas. Não podemos precisar que aquela pessoa autista, a causa foi A ou B. Mas podemos dizer que para cada portador de autismo, as causas, na verdade, são muitas e as causas elas são únicas. Vamos lá. As causas, as origens do autismo, elas tanto podem ser genéticas quanto ambientais. 90% do autismo, as causas são genéticas e 10%, logicamente, ambientais. Os genes que há alguns anos atrás eram identificados como responsáveis pelas mutações, pelo gerar original o autismo, não passava de 100 genes. Hoje ultrapassa 1000 genes. É comprovado cientificamente que as mutações genéticas elas desempenham um papel preponderante no surgimento do autismo. A gente pode, na análise, de muitos especialistas, eles chegaram à comprovação que os neurônios dos autistas eles são mais curtos e também as ramificações também. As pessoas, por causa disso, as pessoas autistas, elas têm dificuldades de comunicação, têm dificuldades na linguagem, têm dificuldades na comunicação por causa desses neurônios, dessas ramificações que são diferenciadas em relação aos não portadores de autismo. Ocorre também muitas mutações novas durante a fecundação, que essas não são genéticas, não estão sendo herdadas dos pais, mas no próprio processo de fecundação acontecem mudanças, mutações que pode acarretar o autismo. Ou no embrião também, o embrião pode sofrer mutações e, logicamente, originar o autismo. É interessante também considerar que existem muitos fatores ambientais que podem desencadear o autismo. O caso do ácido valproico, que é utilizado a mãe durante, antes, no processo de gestação, aí consumindo esse ácido que é medicado para as pessoas portadoras de epilepsia ou transtorno bipolar, pode também contribuir. Também os poluentes, o uso durante a gestação de drogas, também outras drogas, os poluentes ambientais, a gestação na gravidez também, ou então os pais já com certa idade, os pais com idade mais avançada, depois dos 50 anos, inclusive os homens mais velhos já procriando depois dos 50 anos,
os espermatozoides, eles vão sofrendo mutações, então vai modificando, então com a idade, então as pessoas com uma certa idade mais avançada, elas podem, pode contribuir para a questão do autismo, pode ser uma causa ambiental do autismo. Também podemos dizer que a pessoa já com uma pré-exposição no caso de diabetes, também infecções graves que a mãe possa ter, contrair durante os 3 primeiros meses. São essas causas e outras ambientais que poderá desenvolver o quadro do autismo. Pode ser responsável para desenvolver esse quadro autista. Vamos ver. Estas são, no início, de forma bem sintética, causas do autismo. Agora eu vou apenas sinalizar 10 condições ou 10 sinais de uma pessoa portadora de autismo. Vamos colocar com uma criança. Qual é o primeiro? Vou listar apenas 10, são muito mais do que 10, mas os principais. O contato visual, pouco contato visual. Então, a criança autista, ela tem muito pouco contato visual, ela não consegue, deter, por um tempo, vendo um certo material, uma certa pessoa, um rosto. Então ela tem pouco, ela não tem, como tem uma baixa socialização, então o contato visual dela é muito reduzido. A dificuldade de interação, ela tem dificuldade de interagir com os coleguinhas, com a própria família, muitas vezes com outras pessoas, vizinhos e tal. Então há dificuldade de interação. Então há uma baixa interação, por isso que o autista deve estar incluso no ambiente para criar condições para que haja maior interação em sala de aula, no espaço da igreja, do clube, etc. Eles ou elas, as crianças, elas não conseguem muito imitar, seja imitar animais, pessoas, personagens de desenhos e outros. Então elas têm baixa condição de imitação, então com dificuldades, poucos, a gente sabe que existe vários tipos, vários graus de autismo, do mais leve ao agudo, bem agudo. Então a gente vai ver que algumas destas pode ser mais agravada ou menos, porque vai depender do grau de autismo que a pessoa tem. Outro sinal, outra característica elas não conseguem atender quando elas são chamadas. Elas têm dificuldade de atender, mesmo se chamando pelo nome e tal, elas não gostam, não sentem, assim, atraídas pela fala, pela chamada. Então elas têm dificuldade de atender a qualquer chamado, ainda que seja pelo nome. Tem também dificuldade, quinta característica, dificuldade em atenção compartilhada. Então, quando a conversa entre os vários pares, entre 2 ou mais pessoas, então compartilhar ideias, compartilhar pensamentos, compartilhar histórias. Então elas têm dificuldade de compartilhamento, de estar em ambientes que compartilham, E aí é uma dificuldade. Outra dificuldade, sexta dificuldade,
o sintoma do autismo é o atraso na fala. Ela tem dificuldade na fala, quer dizer, ela começa a falar tardiamente e tem, né, dificuldades na linguagem, na fala verbal, e a gente vê que isso é um comprometimento, né, muito forte nos casos mais agudos. Elas também têm dificuldade de usar a comunicação verbal, né? Então, não verbal quer dizer a linguagem através de desenhos, do teatro, das mãos, né? Dos gestos, dos diversos gestos. Então, elas têm dificuldades dessa comunicação não verbal. A gente viu que na verbal ela tem a fala, demorou mais, tem algumas dificuldades, outras, e na não verbal ainda muito mais. Tem também os comportamentos sensoriais muito fortes, né? Incomuns muitas vezes. Por exemplo, eles incomodam muito com o som alto, a fala alta, né? Uma tonalidade muito alta, então chama atenção, assim, e ficam irritados, então causa irritabilidade, o som alto. Então é interessante o som ambiente ser mais ameno, né? Mais baixo, porque o som alto consegue irritar os autistas. Então, essa foi a nono sinal característico, podemos chamar, de um autista. Outro sinal, o nono sinal, ele ou ela tem muita dificuldade, essa criança, de brincar, do faz de conta. As historinhas, brincar de família, né? Os elementos da família, ambientes outros da sociedade. Então, eles têm dificuldade de se colocar dentro da história, de identificar os personagens, criar personagens. Então, esse faz de conta fica muito limitado na vida dos autistas, muito limitado. Então, é necessário criar, né, novas possibilidades. E tem a questão dos movimentos, e o último sinal que nós vamos aqui estar mostrando são os movimentos estereotipados, né, das mãos, dos pés, às vezes da cabeça, ou, por exemplo, costuma eles andarem na ponta dos dedos, dos pés, né? Então, isto muitos deles, a questão gosta de ouvir, por exemplo, de estar manuseando a torneira constantemente, para sentir, né, o som da água, também a água em si chama a atenção desse autista. Agora, vamos para os direitos, eles também têm direitos. E um direito, né, do autista, primeiro, é ser incluído, ser respeitado, dar a ele o suporte necessário para que ele tenha uma vida decente, com respeito. Precisamos ser mais tolerantes, que o tolerante aí é dar suporte a este portador de autismo. Então é um direito que eles têm de ser valorizados. E nessa valorização eles têm um direito à carteira, uma carteira que dá a ele condição de acessar com mais facilidades aos meios de transporte, não pagar, tanto essa criança, quanto o seu acompanhante, poder viajar gratuitamente, acessar outros, seja cultural, outros ambientes, garantir a eles também
dá a ele também a condição dele ser atendido com preferência, com prioridade na saúde, seja pública ou privada, escola, todos os ambientes também sociais. Além disso, eles precisa ter, na verdade, uma educação inclusiva, onde ele não seja uma peça descartável, pelo contrário, é uma peça de suma importância para o crescimento de toda a classe escolar e também do magistério. Então, o professor precisa ver o portador de autismo como um desafio, uma possibilidade dele melhorar sua prática educativa, sua metodologia. Então, deve ser um estimulante para as mudanças que eu digo melhores, né? Mudanças que possam dar conta tanto do autista quanto das crianças e dos adolescentes, os alunos não portadores do autismo. Então, outro direito de suma importância é a figura do cuidador escolar, que estará ali não como um professor, como um segundo professor, mas como aquela pessoa, aquele acompanhante que vai estar dando o suporte necessário tanto na parte, nas ações escolares, quanto nas ações de higiene, o atendimento via família, se for o caso, está dando a medicação nos horários, aqueles que tomam uma medicação, aquele horário escolar, também acompanhando a entrada e saída do indivíduo, preservando ele de ser alvo também da violência escolar, no caso de alunos, né, que possa chegar para atacar com gestos, palavras ou mesmo ações motoras, então, outras ações motoras. Então, é interessante considerar que o papel do cuidador escolar é de suma importância para a garantia da inclusão escolar desse indivíduo. Agora, que possibilidades os autistas têm, né, nessa sociedade? Primeiro, que eles, ao serem valorizados como pessoa única, dotada de inteligência, dotada de sentimentos, que ela possa ganhar, né, ter acesso a todos os meios possíveis para a sua autoaprendizagem, para a sua aprendizagem como um aluno, né, uma pessoa que precisa de todas as condições necessárias para um desenvolvimento saudável. Ela pode chegar a lugares, a posições imaginadas. Vai depender do ambiente, das condições oferecidas, da valorização dele, para que ele possa galgar posições superiores. A gente sempre está esperando que todos nós como sociedade, possamos contribuir para que este mundo seja melhor também para os portadores do espectro autista. Agora, eu quero aqui homenagear pessoas de suma importância, pessoas comprometidas com esta causa. Quero aqui citar o nome da professora Zenália Ferreira da Rocha, uma pessoa dedicada a esta causa há tantos anos, como professora, coordenadora de educação especial,
uma das pessoas que luta incansavelmente para a inclusão de todos os portadores de necessidades especiais, seja autista ou outros portadores. Mas então, Zinália, minha amiga, você está de parabéns. Zinália é coordenadora de educação especial do município de Itambé, Bahia, e faz um trabalho belíssimo, muito comprometida, e eu espero que ela tenha mais avanços, que ela consiga mais avanços nessa causa que ela abraçou há tantos anos. Também quero homenagear aqui, homenageando todas as mães dos portadores de autista, a professora e mãe de um autista de mais de 30 anos, a professora Luz Marina Habib, pessoa também comprometida pela causa, defensora dos direitos dos portadores da síndrome, do autismo. Que vocês sejam essas vozes que jamais possam calar. Quero aqui agradecer a todos que têm esse pensamento de fazer o melhor para todos que portadores da síndrome do autismo. Então, quando eu digo síndrome, o transtorno, o transtorno autista, que vocês possam estar juntos nessa causa. O mês de abril foi o mês do autismo, de um dia D do autismo, e que possamos, neste mês de maio, que todas as mães dos portadores de autismo possam vislumbrar dias melhores e que vocês sejam muito felizes com seus filhos. Eu quero aqui dizer a todos, se essa temática, esse conteúdo falou muito com você, então dê um like. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você acha que essa temática deve ser assimilada por muitas e muitas outras pessoas do seu convívio, envie para elas e visualize, compartilhe e tenha um bom dia. Muito obrigado. Até o nosso próximo vídeo.